Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. O convidado de hoje tem nome de pássaro. Não apenas pelo seu afinado canto, mas pela leveza dos seus passos de dança, pela liberdade de voar onde a arte chama. Hoje a conversa é com esse artista que eu tanto admiro, amo e respeito. Sem mais delongas, Aleph Passarinho. Maravilhosa, incrível, inspiração divina, Aleph Passarinho. E aí eu poderia definir Aleph de várias formas, mas eu sempre gosto de pedir para as pessoas que eu converso no podcast, para elas no começo da conversa se definirem. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui contigo. Como é que tu se definiria? Quem é Aleph Passarinho? Aprendiceiro. Eu acho que... Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz dessa ligeireza acontecência que está sendo esse encontro da gente. Inesperado em todos os sentidos do que é. E dizer que é espelho, né? Isso que você enxerga é espelho. Se a gente está aqui, se você reconhece isso, é porque é exatamente o que você é, né? A gente se enxerga um no outro. E me definindo, eu acho que a palavra é aprendiceiro mesmo, que para mim define a relação de estar aprendendo ao ponto que está se fazendo, de não esperar aprender para fazer e nem acreditar que existe um ponto em que se aprende algo, mas é o estado ininterrupto de aprendizagem mesmo. E aí falando de mim, eu sou um aprendiceiro da canção, um aprendiceiro da dança, um aprendiceiro da comida, um aprendiceiro das comunicações. Das artes. Eu estava conversando hoje com Lua, quando a gente estava vindo, e a gente estava falando da relação dos números, né, como os números são sintomas de Deus, como as letras são sintomas de Deus, como tudo faz parte de uma comunicação que, se examinado direitinho, são sintomas da comunicação divina. Então essa, para mim, é a simbologia das coisas, assim. E digo que sou um aprendiz das comunicações. Transuarte das comunicações. Então, eu já sei, porque eu já conheço a Aleph, a gente já conversou, mas eu vou pedir para ele contar como é que foi o começo, né? Como é que começou o teu contato, porque hoje tu se identifica mais como músico, como um ator, como um dançarino, porque tu, né, caminha por todas essas linguagens. Mas como é que começou isso? Qual foi a primeira que tu pensou, nossa, isso é dança, é teatro, é música? Como é que começou essa tua vida artística? Eu acho que a primeira ação que se manifesta como arte, dita como arte, que me atravessou foi o desenho, porque pivetinho eu comecei a desenhar e eu gostava muito de estar trazendo à tona uma realidade de uma dimensão do interno mesmo, né? E aí o desenho me atravessou primeiramente. Depois veio essa coisa da invenção, da criação. Sempre gostei muito desse lugar das criações, de cortar papel, de fazer bonequinho com perna de pato, com pé de pato, porque era um mergulhador de papel, de fazer asa para os meus brinquedos. E acho que isso foi o que me trouxe para esse lugar lúdico, mágico, da criação mesmo, na arte. E aí depois que veio a dança, como eu te disse hoje, né, do balé, e aí o balé clássico me atravessou, depois a dança contemporânea, o teatro, e a música sempre permeou tudo. A trilha sonora. A música sempre foi a trilha sonora, assim, o desejo de cantar, o desejo de fazer música mesmo. Mesmo dentro de possibilidades que eu não enxergava, mas eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de ver minha irmã cantando e querer cantar junto com ela. Tua irmã canta também? Canta. Profissionalmente, não? Não, ela cantava na igreja, era
boa parte da família era evangélica, né? E aí eu gostava muito de ouvir ela cantando no quarto mesmo. E de vez em quando ela cantava na igreja, eu gostava de ouvir no louvor da igreja. Mas não tinha, acho que, os meios de também poder cantar, de me sentir à vontade para cantar. Não era uma coisa muito... Minha voz era muito fina quando eu era criança. Muito fina, mas muito fina. E aí chegava a um ponto das pessoas acharem irritante. Então ninguém gostava. Quando eu começava a cantar, era tipo, Maria, é melhor tu dançando do que cantando. Que engraçado, é igual a história da Shakira. Tu sabe qual é a história da Shakira com a música? Porque ela tem a voz muito grossa, né? A voz grave. Sim. E aí quando ela cantava, acho que inclusive na igreja, diziam pra ela que ela tinha a voz muito grave, que parecia de um animal e que ela não era pra cantar, porque era feio. E hoje ela é Shakira. Meu Deus! Mas olha, que prepotência, né? Dizer que a voz de uma pessoa parece um animal e não se canta porque parece um animal. Pois é. Enfim, o que são os pássaros? O que são os pássaros, pois é. E pra quem não sabe, a Aleph também chegou a fazer letras, né? Sim. Faculdade. E aí eu puxo esse gancho pra falar, tô falando sobre música, porque as tuas composições, as músicas que tu escreves são belíssimas. E aí eu queria saber de que momento tu começou a escrever, se foi na faculdade, se foi antes. Como é que começou esse teu processo de escrita? Então, a poesia, ela... Acho que o primeiro contato com a poesia foi de uns livros, na verdade, que tinha no quintal e que eram também da minha irmã, que por um tempo gostou de poesia. Só que aí depois ela se abusou, porque ela também escrevia. Ela se abusou, queimou os poemas dela, deixou os livros abandonados no quintal. Se revoltou. E aí eu tive um momento de encontrar esses livros, de buscar o que é que tinha nesses livros, e acabei conhecendo a poesia de um jeito muito superficial. Quando na escola, com acho que meus 16 para 17 anos, eu tive uma professora de literatura que se chama Clélia Sampaio, que eu digo que foi minha mãe na poesia, porque ela me apresentou como é que eu posso dizer? As possibilidades de se fazer poesia. E na minha mente eu tinha aquela ideia de que poesia era algo muito quadrado, assim. Não tinha como se fazer poesia sendo dita por poesia se fosse de outra forma. E Clébia foi quem chegou com Amor Humor e trazendo as outras aspirações poéticas mesmo. E eu comecei a ver que a palavra, ela tem, o manifesto da palavra na poesia não se limita. E aí eu comecei a me sentir também possível de fazer, né? Comecei a me sentir uma pessoa que podia fazer poesia também. E aí eu comecei a escrever na escola. Escrevi bastante, muitos poemas. Cheguei a falar com o diretor da escola para a gente lançar um livro. Teve todo esse coisa adolescente, fiquei felizaço, mas não chegou a acontecer isso. E aí a faculdade chegou depois e eu justamente fui fazer letras porque eu achei que pudesse ser um caminho para encontrar a poesia, porque não tinha faculdade de dança, não tinha faculdade de música, ainda não tem, lá em Garanhuns, né? Que eu sou de Brejão, mas cresci indo para Garanhuns para estudar, para fazer o balé, as outras coisas. Nasci lá, em Garanhuns, mas cresci em Brejão. A criação mesmo foi em Brejão. E aí a faculdade veio assim, mas eu também não consegui ficar muito tempo, porque eu vi que não era o lugar exatamente da poesia. Tinha poesia também, tinha todo esse processo do estudo da poesia, mas não era o lugar da criação da poesia, onde eu achava que eu pudesse talvez me encontrar. E tu falou agora de novo da tua irmã, né? Tanto na música antes e agora na literatura. Ela parece ter sido uma influência muito grande para tu. Foi. Apesar da gente ter tido pouco contato na infância, porque a minha mãe morreu quando eu tinha 2 meses. No dia exatamente que eu completava 2 meses. E aí a família ficou toda desnorteada, né? E aí minha irmã foi pro Pará para passar a adolescência. Ela tinha 13 anos, eu acho. 12, 13 anos. E aí ela foi pro Pará terminar de ser criada por uma tia minha que morava no Pará. Meu irmão foi para outro canto e eu fui para Palmeira dos Índios, depois voltei para Brejão, fiquei com a minha avó. E aí a gente não teve muito contato, eu e minha irmã.
depois de... Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de Aline, mesmo, na infância, foi de um dia de fotos, que ela me chamou para tirar fotos. E a gente fez umas fotos no batente de casa, me lembro até hoje desse dia. E foi quando ela voltou do Pará, isso. E aí eu já estava um pouquinho mais velho, eu já tinha acho que uns 6 anos de idade. E aí quando ela voltou do Pará, a Aline é linda. Ela é muito linda, muito linda. E quando eu a vi, assim, tipo, essa é minha irmã. Eu já tinha visto no Pará. Eu já tinha visto lá no Pará, porque eu fiz uma viagem com a minha avó para visitar a família que morava lá, e eu já tinha visto ela, já tinha encontrado ela, sabia que a Aline era lindíssima. Mas vê-la perto foi muito inspirador. Ela sempre foi uma figura de encantada. Eu sempre vi a Aline como um ser encantado. Então ouvi-la cantar, saber que ela gostava de poesia, desenhar, ela gostava muito de desenhar. A letra dela, eu achava a letra dela muito linda, assim. Então ela foi uma figura realmente de muita inspiração. Sim, referência. Isso, foi uma grande referência. E aí, falando em referência, fala aí quais são as tuas. Referências são muitas. Eu acho que as primeiras pessoas que me tiraram da caixa, porque quando eu fui evangélico por muito tempo, até os 14 anos de idade mais ou menos eu era evangélico, dos 6 aos 14, e aí eu só consumia música gospel mesmo, inclusive vários processos de repressões internas sobre até o percorrer de uma canção que não fosse evangélica pela minha cabeça me causava culpa. Então todo esse processo de liberar-me disso foi um grande desafio. E aí o balé foi quem me tirou do lugar do... Que engraçado falar isso, porque o balé também tem seus enquadramentos, mas o balé me tirou de um tipo de enquadramento. E com o balé eu acabei conhecendo bailarinas e bailarinos e admirando algumas pessoas da dança. E uma delas que acho que primeiramente me atravessou foi Sylvian Guiden, que é uma bailarina incrível, muito incrível. E um dos vídeos que ela mexeu muito no meu imaginário foi um vídeo que ela dança o Bolero de Ravel, num tablado vermelho. E tem um monte de homens ao redor dela e ela é a figura central ali dançando. E eu acho que ela foi quem me cutucou na magia. Porque o que ela faz ali é magia. E aí a partir dela começaram a vir outras figuras me inspirando. E a música, a primeira pessoa que eu me senti referenciado, assim, de tipo, caramba, eu acho esse figura aqui muito pareia. Foi Caetano Veloso. Muito também porque eu ouvia falar que a minha mãe era muito fã de Caetano. Então eu tipo, eita, é uma coisa também que me liga à Giza. Eu não vou ficar tão distante dela agora, porque tem uma coisa que eu tô sabendo que ela gosta, que ela gostava. E aí eu comecei a ouvir muito Caetano Veloso, consumi Caetano Veloso demais, muito, 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 muito. Mas sempre percorrendo por vários lugares também. Beirute foi uma banda que mexeu muito também comigo. E todo esse percurso também do Zac Cono, que é o cantor do Beirute, que antes de ter a banda passeou pelos interiores de vários lugares para poder colher mesmo, beber das fontes do interno mesmo, para poder fazer o que faz hoje, o que a Beirute faz. E eu, como uma pessoa do interior, me senti muito representado nesse lugar. E tipo, poxa, olha isso, uma fonte no interior. Eu que penso tanto que é nas capitais que a efervescência acontece, que parece que tudo nasce na capital, mas parece que não é tão bem assim. Tem muita coisa nascendo e muitas coisas nascem do interior para ir para as capitais. E aí ele me trouxe um pouco desse lugar de reconhecimento também sobre o lugar, sobre o espaço, né? Beirute, e hoje tem uma banda que eu sou muito fã, que é Som Lux. Som Lux, que é uma banda muito transcendental, assim, transcendental em níveis de consciência muito poderosos. Eu gosto, quando eu venho para Recife, e
antigamente, né? Quando eu vinha para Recife, porque eu perdi meu fone. Mas quando eu tinha fone, eu vinha ouvindo Som Lux aleatoriamente. E todos os álbuns de Som Lux que eu pudesse ouvir e voltava ouvindo. E me emociono muito, 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 muito. Inclusive ouvindo Som Lux, teve uma música que me trouxe uma imagem utópica, assim, de um momento em que o mundo parou para cantar o mesmo som. E aí eu fiquei imaginando o mundo parado, cantando o mesmo som, soando o mesmo som ao mesmo tempo. E foi por conta de uma música de Som Lux, que mexe nesses lugares, assim, minuciosos. Qual a música? Eu não lembro qual foi a música agora. Depois vai me mandar. Manda. Mas agora, puxando sardinha para o meu lado, eu sempre falo sobre esse tema, independente de quem seja. Então, tu tem uma experiência também na área, então não posso deixar de perguntar da tua relação com o teatro. Tu já falou pra mim, eu já sei, mas tem muita gente aí que tá assistindo que não sabe. Então, eu queria que tu falasse como é que começou o teu contato com o teatro, como é que foi, como é que essa linguagem te atravessou também, tu se identificou com ela. Como é que foi esse teu processo? Então, eu esqueci de dizer a tu que eu já tinha feito uma peçazinha na igreja. E que eu não fiz nada, eu só fiquei sentado. Mas que, falando desse lugar, né, da atuação, foi a primeira vez que eu acessei algo parecido. Mas quando eu conheci o teatro mesmo, eu estava saindo de um ensaio de balé, encontrei uma ex-professora minha, que era Divne, que é uma atriz incrível, e perguntei se eu podia ficar com ela até a hora do ônibus voltar, e a gente acabou subindo. Conheci o diretor do curso, que era a confraternização do dia lá. Acabei ficando com o pessoal e na outra semana eu voltei, porque ele disse, conversando com o diretor, ele disse, tu faz balé? Aí eu faço. E tu também gosta de escrever? Gosto. E o que mais? Gosto de cantar, gosto de não sei o quê. Eu tinha acho que 16 para 17 anos. Era, 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos. E aí ele disse, não quer vir semana que vem não, fazer um teste pra ver se tu não quer fazer teatro com a gente. Aí eu disse, oxe, eu venho. Aí ele me deu um texto, eu voltei pra casa, passei a semana ensaiando, decorando a fala, e voltei, fiz o teste. Ali fiquei e fui, passei uns 2 anos e meio com o grupo de teatro, que era a Trupe Azimuth, que foi um berço, assim, na verdade, que o teatro é isso, né? É um grande estudo da realidade, é uma grande linguagem de estudo, um grande manifesto de linguagem sobre o que é estudar a existência de todas as coisas. E quando eu estava no grupo, tinham muitas pessoas de várias idades, assim, tinham atores e atrizes da vanguarda, garanhuense, tinham pessoas novas. Então esse ambiente, estar com essas pessoas, experimentando o palco, que é o lugar que a gente se desnuda, mesmo acessando um personagem, uma personagem, mas é o lugar que a gente se desnuda, que a gente expõe o nosso bicho, a gente coloca o nosso bicho para fora. E aí ver tantos bichos atuando, tantos seres mágicos mesmo, foi, eu acho que o destrave mesmo da firmeza para acreditar nesse lugar, para acreditar no que eu podia também fazer parte desse lugar. Então o teatro foi e eu não sei nem dizer. Eu acho que um universo parideiro. Mas tu se enxerga ainda como ator, atuando, fazendo peça? Enxergo. Eu acho que não... Até a música também, até estar na música. Essa semana mesmo eu estava buscando referências para compreender o que me monta. O que monta essa pessoa que vai cantar. O que monta esse olhar. O que monta... não que não seja um lugar de autenticidade, um lugar real, mas escolher cantar, escolher subir no palco para cantar, também tem o quê de teatro? Extremamente performático, né? Performance. E o teatro abraça tudo isso, abraça a dança, abraça a música, abraça o corpo. E aí tu falou que nesse processo, quando tu estava estudando as teorias, tu começou a entender, né, esses outros caminhos do teatro também.
do Grotowski, do Stanislavski e tal, que um é mais realista, o outro é mais performático, mais corpo e tal. Tu acha que tu teria mais essa inclinação pelo contato com a dança de fazer um teatro mais voltado para corpo? Ou tu gosta mais dessa coisa do realismo mesmo, do naturalismo, de viver uma realidade mais próxima da nossa? Então, agora acaba de nascer um paradoxo. Paradoxo, porque o que seria o contexto de realidade? Na minha condição existente, como humano, eu não consigo separar muito bem esse lugar da performance, do corpo atuante, fora do padrão, que é pré-definido pelos sistemas mesmo. Então, para mim, fica difícil de dizer, eu gosto mais disso aqui, que parece mais realista, porque a realidade da qual eu acredito se pertencer é uma realidade performática ininterruptamente, mesmo assim. Eu tenho essa sensação de dançar no meio da rua, de sair dançando no meio da rua, de sair incorporando personagens mesmo. Eu me lembro na adolescência, assim, muitas vezes fingir coisas assim, no meio da rua, fingir um desmaio, ou fingir que eu tava de bicicleta e eu me jogava no chão. E várias coisas assim, eu fingi até coisas muito loucas com a galera. E muito porque é esse lugar do inseparável, de que a gente tá de conhecendo os meus limites, conhecendo os limites da minha percepção da realidade. E aí, mas tentando trazer para esse contexto, encarando a realidade fora desse lugar, a realidade, que eu vou usar essa palavra, talvez não seja a mais adequada, mas uma realidade mais comum, eu diria que é muito interessante estudar Stanislavski e compreender todo esse lugar da realidade, do mais próximo da realidade, mas que eu estou mais próximo mesmo do... Eu vou até trazer outro figurão, que é Butô, com... Ai, que bom que tu trouxe Butô pra cá. Com essa expressão que foge mesmo, assim, do convencional. Eu adoro Butô. Porque assim, né, teria que ser uma vida inteira estudando Butô pra conseguir fazer aquilo ali, um movimento. Mas eu acho muito lindo, cara. Eu assisti um filme uma vez, não sei se tu conhece, Cerejeiras em Flor. Não. Que fala sobre outras coisas, mas no meio disso tem uma personagem que ela tem uma relação muito forte com o Butô, e aí mostra uma apresentação, e aí ela morre, aí o marido dela, contando spoiler, aí o marido dela fica, e aí ele vai encontrar essa conexão com a esposa morta numa bailarina de rua de Butô. Aí é muito bonito esse filme. E aí desde então que eu assisti, eu comecei a me interessar mais pelo Butô. E tem um filme que eu acho que tu deve conhecer, que é com o Natchergali, que ele ele performa Butô todo melado de barro, todo cheio de terra. E aí ele faz uma performance de Butô, que eu acho muito massa. Tu conheceu onde? Na dança também, nas pesquisas da dança. Porque quando eu comecei a dançar, eu gostava do balé, mas era aquela coisa. Eu estou fazendo balé porque eu compreendia que era o lugar onde o meu corpo poderia se expandir. E aí, depois disso, eu comecei a ver outras pessoas. Pronto, a Sylvain Guilhem mesmo foi a figura que quebrou a ideia do repertório, do balé de repertório. Ela era uma bailarina de repertório, mas que em algum momento ela também dançava, também fez dança moderna, e aí ela apresentou outros espetáculos, e aí ver uma bailarina do balé fazendo outras coisas me instigou a querer descobrir o que era a dança contemporânea também, porque eu não entendia nada, não sabia nem que existia dança contemporânea, não tinha nem compreensão disso. E depois eu comecei a fazer dança contemporânea pelo Sesc, lá em Garanhuns, com
Josimar, que era o nosso professor, Josimar Araújo, lá de Garanhuns, que é um bailarino também. E ele foi quem me cutucou também em vários lugares da dança contemporânea, assim, do que era, de onde a dança contemporânea me atravessava, e também das referências na dança, né? Das pessoas que seriam interessantes de buscar. E aí pesquisas, era o dia todinho aqui no computador, assistindo vídeos e procurando leituras, procurando o que e também experimentando no corpo. Porque tu falou que a tua iniciação na dança foi pelo balé clássico, que até tu colocou isso, né, dele trazer, por mais que seja libertador, foi libertador o balé clássico, ele Sim. tem essa coisa, né, fechadinha, mas hoje em dia, pelas coisas que tu posta, eu te vejo muito mais ligado ao contemporâneo, né? Sim. A dança moderna é a mesma coisa também, a literatura, tu citou as referências de literatura, modernismo, né? Hoje de Andrade. Então tu dialoga muito com essa coisa do moderno, do contemporâneo. Tô certa? Sim, e até do que transcende isso. Porque eu acredito e bebo dessas fontes, dessas escolas, mas eu gosto do não lugar das coisas também. Eu gosto muito de tipo, eu não tenho muitas teorias. Eu não sei sobre muitas teorias. Tipo, quando eu fiz teatro mesmo, o que eu sei é muito superficial, muito raso, de Grotowski, de Stanislavski, de todos esses figurões. Na literatura também, o que eu conheço é mais de consumir literatura do que saber sobre literatura, apesar de ter entrado na faculdade de letras. Mas era inclusive uma das coisas que me inculcava, esse não lugar que eu queria achar nas coisas. É engraçado, achar um não lugar. E aí, na dança também, pronto. Eu acabei de ver um documentário no Netflix que se chama Movie, e que passa por várias pessoas da dança na atualidade que estão... como é que é a palavra? Eu vou usar transcendendo na dança, mas não seria transcendendo, mas que estão fazendo algo muito autêntico na dança, apesar de tudo que já foi, né, que já mas que estão transcendendo de uma forma muito nova. Original. Na dança, exato. E aí, assistindo eles, tem um figurão que é o Israel Galvão, que ele transcendeu o flamenco, porque ele era essa pessoa que ele foi à espera da imagem que seria a representação do flamenco, porque ele era muito incrível desde pivetinho. E aí, quando ele cresce, ele começa a quebrar os estigmas do flamenco, que era muito masculino assim, feminino assim, e ele começa a quebrar toda essa história para trazer o feminino para o corpo masculino também, para trazer o masculino para o corpo feminino, para criar uma nova rota, um novo roteiro. E aí, assistindo ele, eu fiquei, caramba, velho, eu me vejo nisso também, me vejo nisso aqui, me vejo... Enfim, e de um lugar, na verdade, linkado à ancestralidade, assim, de que eu reconheço as aspirações dos seres que nos acompanham, da encantaria dos seres da mata, das ciganas e dos ciganos, como é que eu posso dizer, até do povo muito longe da gente, do povo hebreu. Enfim, eu gosto de perceber no corpo a mistura mesmo, a simbiose. Porque a gente estuda a Bíblia, por exemplo, passa um tempo da vida estudando Bíblia, eu passei um tempo da minha vida estudando Bíblia, que bebe das fontes hebraicas e enfim, de semitas. E aí, de algum modo, a gente entra nesse universo, a gente bebe desse universo. E esse universo também está regado de outras coisas, não era só sobre o que está na Bíblia, tem outras coisas que estão ali. Então, aí, de cada lugar que a gente vai beber um tiquinho, eu acho que a gente, de um certo modo, se conecta aos seres que vivem nesse universo. Sim. E aí esse corpo é um corpo transição, é um corpo transitório, é um corpo sintoma. Como eu disse que o 7 é um número sintoma de Deus, como eu digo que as letras ou tudo,
eu me sinto também parte desse sintoma. Me sinto um sintoma do divino. Um sintoma de combinações divinas. E esse sintoma de combinações divinas se manifesta na simbiose mesmo. Eu acho que esse é o não lugar que eu busco. De compreender a simbiose de tudo que eu puder. De todas as linguagens que eu puder reconhecer. Que eu puder não entender, mas que eu puder reconhecer e talvez sentir. E aí esse corpo dança. Eu digo, inclusive, que eu não sei tocar violão, não sou um tocador de violão, eu sou um dançarino de violão. Que é isso que eu estou fazendo, dançando, não sei nenhuma nota. Não sei... Tu aprendeu sozinho? Então, Felipe Espíndola, que foi um grande amigo meu, que é um grande amigo meu, mas que na minha adolescência foi a pessoa com quem eu mais estive próximo, ele me ensinou 4 acordes. E aí que a gente teve uma banda, que era uma banda de rock. Era banda de rock? Seven Hills. Cantava inglês. Cantava inglês. I love the tiger, is the cream of the fight. Era uma banda de rock, esse rockzão, assim. E aí a gente... Rock pesadão? Não era pesadão, era Guns N' Roses. Sim. Que mais? Um rockzinho. Sei lá, Pink Floyd, a gente cantava Pink Floyd, a gente cantava... Era uma mistura. E aí o que é que acontece? Felipe me ensinou 4 acordes, que com esses acordes eu comecei a fazer algumas coisas, e depois eu comecei a não querer aprender música das outras pessoas, porque eu queria compor, eu queria misturar minhas poesias com Aí tu já tinha melodias. quantos anos assim? 17. Acho que foi com 17 anos que eu compus a primeira canção, e que inclusive eu amo. Qual foi a primeira? Ela não tem bem um título, mas é sobre a volta de um beija-flor a uma casa abandonada. Conta a história de uma casa abandonada que recebe a chuva, que limpa o telhado, que limpa a casa, que molha o beiral, brotam novas flores e os beija-flores voltam a visitar essa casa. E aí é uma música que eu por muito tempo tive vergonha dela, porque eu achava muito abestalhada. Oxi. Oi. Vamos ouvir? Bora, pode ser. Valeu. Desejos são feito chuva que cai nas telhas, afastando a se leva atrás a cachoeira que deságua dessa terra velha.
Essa foi a primeira, Aleph. Foi. A pessoa com 17 anos faz uma música dessa de primeira. Eu não entendi não no dia. E por muito tempo eu não entendi. Acho que depois, Depois que veio o entendimento. Foi. E eu acho que é assim. Eu acho que a canção, ela vem como lição. Então, muitas vezes ela vem e eu passo um tempo mesmo sem saber tocá-la, sem saber cantá-la. Porque ela só chegou. Não veio com... Eu preciso praticar, eu preciso pedir permissão, eu preciso aprender. A me dispor a aprender a lição, a ouvi-la. Pra poder cantá-la. E quando é que vai ser o lançamento de Vênus em Escorpião? Então, Vênus em Escorpião tá saindo, se não esse fim de mês. Que coisa, né? Todo mundo sempre tem uma data. Fala, data tal, isso aqui. Mas eu não tenho essa data ainda. Mas se não sair esse fim de mês, sai no próximo mês. Ela tá nos trâmites, finalizações, passando pelos processos de masterização. Pra gente poder... Todas as plataformas digitais vai estar disponível. Tá em todo canto. Em Spotify, YouTube, Tidal, onde for de ser, estará. E será que dá pra gente ouvir? De primeira mão? Um trechinho. Um trecho da música, eu tocando no violão? É. Rola. Eita. Agora eu vou fazer uma outra versão. Primeira mão! Eu vou fazer uma versão porque tem... Essa música, ela veio... uma paixão muito grande que aconteceu há um tempo atrás, há uns anos. E aí... ela veio bem caliente. Bem... que é gostosa também. E ela vai ser assim, vai ter essa calienteza. Mas depois veio outra paixão que ressignificou, porque trouxe outra parte da letra, que também está nessa canção, porque é a junção de duas. Só que aí eu vou fazer a versão mais minimalista, que foi a como me atravessou essa segunda paixão. Mas eu já adianto que a que vai ser lançada é a mistura das duas. Tem tanto a delicinha minuciosa como tem a calienteza. E também vai adiantar que é uma parceria com o Almério, vai ser um feat. Que é um querido, a Maria. Maravilhoso. Que amo. É um grande mestre, um grande professor, muito generoso no coração. E agradeço muito por esse feat. Se liguem aí. Veio de leve no lobo, a língua não teve melindre, meu corpo lambeu do avesso, no avesso da pele de leve, a urgência de dar, meio inteiro de banda, de quatro na cama, sujou minha fronha de vinho, na gana de deliberar o gozo do rio pro mar. Veio de leve no lóbulo, língua não teve melindre em meu corpo, lambendo avesso, no avesso da pele de leve, a urgência de dar, meio inteiro de banda, de quatro na cama, sujou minha fronha de vinho, na gana de deliberar o gozo do rio pro mar. Beijo não foi o que me deste quando tua boca tocou na minha. Foi algo tão grande, mas tão grande, que não tem nome. Tirasse minha camisa, a calça, a cueca e me leve a pele, me leve.
ligados para daqui para o fim do mês. Tá disponível. Daqui pro fim do mês, ou mês que vem, mas sai. Ou agora ou depois. Eu vou estar lá ouvindo todas as visualizações minhas. Olha aí, muito streaming, viu? É streaming que diz? Eu não sei. É streaming? Sei lá como é. Engagem. Esqueci, tem uma outra. É isso aí. Bota aí o negócio aí, só pra cima. Escutem isso que importa. Você compartilha. Mas eu acho que dá pra gente encerrar por aqui, né? Tem alguma coisa mais que tu queria falar? Tem alguma coisa mais que tu queria dizer? Alguma mensagem? Acho que é isso. Eu vou pedir pra tu dizer uma mensagem. Deixar uma mensagem aí pra quem tá vendo. Eu só tô acostumada a falar pra quem tá ouvindo, que eu não sei nem falar pra quem tá vendo. Mas deixar uma mensagem pra quem tá vendo, pra os artistas aí que estão começando, que estão te acompanhando, que estão tendo tu como inspiração também. E também indicar um livro. Pra eu indicar um livro? Deixar uma mensagem e indicar um livro. Muito chique. Eu vou pegar primeiro meu caderninho, porque eu vou ler um poema. Ai, tudo! Porque aí tu pedisse pra eu dizer uma coisa que calha muito com esse poema. E vou indicar o livro. Eu acho que eu já posso indicar o livro. Tem um livro que eu tô lendo, que ele é muito incrível, que são Os Pensamentos de Gibran, que foi um poeta árabe que tem 3 momentos da vida dele muito fortes, assim, sobre os quais ele escreve, que é sobre as paixões. Ele escreve sobre as paixões. Aí ele tem um momento de revolta com o mundo, e aí ele escreve sobre... Ele se torna um grande militante e escreve sobre as revoltas relacionadas à sociedade mesmo, humanidade, e tem um momento que ele fala de espiritualidade. Ele acessa o ancião dele e começa a trazer a espiritualidade à tona sobre todas as coisas anteriores também. E aí tem esse livro que eu indico, quem quiser chegar, procurar, Os Pensamentos de Gibran. E se não procurarem o livro, procurem sobre Gibran, porque ele é muito interessante. E aí tem um poema. Foi tu que fez? Não foi o desenho que me atravessou? Gente, mostra esse desenho, Paulo, pra quem tá vendo. Mostra aqui, essa câmera aqui. Que desenho babado. Não sei se a luz rola. Acho que não dá pra ver. Lindo. Isso é Cernunnos, o senhor das matas para o povo celta. E para o povo Yorubá é Oxóssi. E assim vai. Achei. Aê! Quando sempre encanto, é possível de se ver olhos fechando. Não vê? A raça dos humanos fecharam os olhos para a terra pura, se Éden ou Xambalá, Canaã tão perto. Tentar prolongar a vida na dualidade é ignorar a unidade de um simples instante feliz, disse no outro dia. Em Agartha, não se acorda uma só vez no dia. Piscar os olhos é acordar o infinito. Redundância maior que as que escrevo desde quando fui ao Meca. E noutras vidas mais é levantar casa na beira da estrada para ver as passadas sem coragem de partir, vendo ruir quintais. E aí eu finalizo com esse poema para falar justamente com essas pessoas que, como você disse, né? Quem está começando, quem se sente começando a fazer alguma coisa, que não esperem a casa ruir inteira. Porque a gente está em processo de ruína mesmo. A sociedade está passando por um giro mesmo de transformação.
em que os quintais estão ruindo, os telhados estão ruindo, tudo está ruindo. Esse velho pensamento já não representa mais nada. É tanto que parece que a gente está num momento em que todo mundo está meio perdido, em que todo mundo está meio se contentando com muito pouco, vendo 30 segundos de rios e se acostumando a ver as coisas em 30 segundos e a se contentar com 30 segundos, quando o eterno se lê numa piscada de olho. Então que a gente saiba olhar, que a gente saiba ouvir, que a gente atente às escutas, acione as escutas do nosso corpo, todas as nossas escutas, para a gente perceber as passadas do tempo, as passadas da poesia, as passadas dos pássaros, dos bichos, o crescimento de uma flor, que a gente tenha a minúcia no olhar, para poder criar coragem de ser também flor desabrochando, para poder criar coragem de ser passarinho voando, passarinho cantando, e de não esperar a ruína vir à tona para assumir autonomia nos pés. É isso. Vamos embora, juntos. Vamos embora. E é isso, não preciso nem falar mais nada depois dessa. Pra quem aí... essa aqui, ó. Pra quem tá ouviu até aqui, teve a resiliência e a paciência de ouvir mais do que nossos 30 segundos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha e curte. E é isso aí. Engaja, dá engajamento pro podcast. Olha o stream da boneca. Vou deixar o arroba de Aleph aqui embaixo. E aí pra sacar lá também, acho que daqui pra lá talvez eu esteja até inclusive o link do Spotify. Olha que chique. Vamos ver. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Aleph. Cheio, meu amor. Que lindo. O piloto delas!